deixar o Senhor trabalhar através da vida dele, então tem servido fielmente. Então, eu agradeço pela vida dele e quero agradecer também pelos... Embora sejamos poucos, tem poucos aqui de valor. Eu tive aqui na segunda-feira para acompanhar um ensaio também dos irmãos, os irmãos se desdobrando, os irmãos ali dando o seu melhor também para a peça. Então, parabenizo a todos aqui nesse lugar. Amém, queridos? Glória a Deus. Graças a Deus. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Você que pode, por alguns minutinhos rápido, ficar de pé, para nós estarmos lendo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Vamos estar abrindo a nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 10. Livro de Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 46. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo de número 46. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo de número 46. Que diz assim a palavra do Senhor: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto, fazendo o quê? E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendia para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamasse. Então chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, Jesus está partindo com a sua comitiva em direção a Jerusalém. Já era a última viagem que Jesus faria até Jerusalém. Ele não voltaria mais para a sua região. Era a última viagem de Jesus, e ali na sua última viagem para Jerusalém aconteceria tudo aquilo que ele já estava se preparando para haver de acontecer no seu ministério, que era o cumprimento do seu sacrifício por cada um de nós. A Bíblia diz que Jesus, ele agora vai partir para Jerusalém, e era necessário ele entrar pela cidade de Jericó. Todos nós já ouvimos falar que Jericó, ela não é uma cidade nova aqui no Novo Testamento. A primeira expressão que nós vamos ouvir da palavra cidade de Jericó se encontra no livro de Josué, no capítulo de número 6, quando nós vamos ver quando o povo de Deus está conquistando as terras que Deus havia prometido ao seu povo que haveria de dar. Todos nós sabemos que Deus fez uma promessa que estava interligada com a aliança que Deus havia feito com Abraão, que a sua descendência haveria de conquistar, haveria de ser muito numerosas e haveria de conquistar a terra, se assim o povo não se desviasse da aliança que Deus havia firmado com seu patriarca Abraão. O povo de Israel, que agora são 12 tribos, partindo de início através dos filhos de Jacó, eles estão agora conquistando as terras que o Senhor havia prometido para eles. Quando eles chegam na cidade de Jericó,
que já era dada por Deus como vitória certa para eles, nós vamos perceber que agora na direção de Josué, Moisés já havia morrido, Josué agora está conduzindo o povo em direção à terra prometida. Então Josué, ele envia espias, envia homens para avisar para o rei de Jericó que eles precisavam passar, que Jericó estava no caminho a qual eles deveriam passar para dar continuidade à sua caminhada em direção às promessas que Deus tinha para o seu povo. Só que a Bíblia vai dizer que o rei de Jericó, ele olha para os espias, para os servos que Josué havia mandado e disse para ele: olha, eu não quero saber quem é Josué e também não quero saber quem é o Deus de Josué. Se ele quer entrar aqui na minha cidade, ele tem que lutar comigo. E diga-se de passagem, irmão, Deus, ele não perde uma oportunidade de lutar a favor do seu povo. Se chamou Deus para a guerra, se prepare, porque Deus vai entrar na guerra para batalhar a favor do seu povo. A Bíblia Sagrada então vai dizer que Josué, ele ouve essa afronta e ele não vai se preocupar, porque ele entende que a quem ele serve não era qualquer um, mas era aquele que era conhecido como o Senhor da guerra, aquele que já havia transformado o Egito de cabeça para baixo. O estrago já havia sido muito grande lá no Egito. O que seria a cidade de Jericó diante desse Deus? Então o texto sagrado vai dizer que Deus agora ordena a Josué: prepare os homens, coloque a arca da aliança à frente, prepare os levitas, porque vocês vão tomar posse. Já que Jericó não quer abrir a porta para vocês, eu vou quebrar tudo, mas vou mostrar para eles que eu sou o Senhor, que quando estou com o meu povo em obediência, nada pode impedir o meu agir na vida dele. E eu já abro um parênteses para dizer uma coisa para você nessa noite, querido: obediência é sinal de milagre e resposta de Deus. Obediência é sinal de milagre positivo da parte de Deus. Se você quer receber um milagre da parte de Deus, obedeça a Ele, não bata de frente, obedeça o que Ele manda, que as portas vão se abrir ao teu favor. Então a Bíblia Sagrada vai dizer ainda no livro de Josué, no capítulo de número 6, que Deus agora dá uma estratégia para aquele povo. Normalmente quando um exército entra em conflito com outro exército, um quer fazer mais barulho do que o outro para trazer medo para aquele outro inimigo, achando que às vezes o barulho causa tremor. E realmente na guerra normalmente era assim. Quando um povo era mais fraco do que o outro e ouvia os barulhos dos cavalos, dos armamentos, eles ficavam apavorados antes mesmo de entrar na guerra. Só que a Bíblia Sagrada diz que Deus dá uma estratégia para o povo de Israel: vocês não vão gritar, vocês não vão fazer barulho, vocês não vão puxar espada, pelo contrário, eu vou vencer a guerra no silêncio, na persistência e na obediência. Enquanto vocês obedecem, enquanto vocês ouvem a orientação de Deus, Deus trabalha ao favor do seu povo, sem precisar você fazer absolutamente nada. Então a Bíblia diz que Deus agora manda com que aquele povo, e numeroso, imagine cerca de mais de 1 milhão de pessoas naquele deserto escaldante, e Deus dizendo: não faz barulho nenhum, rodeia a cidade, vai circulando por ela. E quem sabe lá nas sentinelas do povo do Jericó olhava para baixo, apontando para o povo de Israel as suas flechas, todos os seus instrumentos de guerra para ferir, mas ninguém falava nenhum barulho. Só que enquanto o povo de Deus estava em silêncio, eles estavam em conexão com Deus, porque tem coisas que a mente humana não pode explicar, que é uma ligação perfeita com Deus. Enquanto você está aqui, você está ligado com o Senhor, e o Senhor está trabalhando lá na sua casa, está trabalhando lá no seu marido, no seu filho. Aqui você está aqui adorando a Deus, e Deus está agindo ao teu favor. E o povo não entendia a maneira que Deus estava agindo através daquele povo, mas Deus estava trabalhando. Olha para quem está ao teu lado, diga: no teu silêncio Deus está trabalhando, no teu silêncio Deus está movendo, no teu silêncio Deus está guerreando, no teu silêncio Deus vai dar vitória.
vamos perceber que Deus, ele agora ordena que o seu povo rodeie aquela terra. E a Bíblia diz que no 7º dia, o que acontece? Deus ordena para o povo: vocês agora não vão rodear, mas vocês agora vão se colocar na posição de soldados prontos para guerrear. Porque eu já fiz o trabalho maior, eu já fiz a maior parte, agora é só tomar posse da vitória. Quando vocês gritarem, as muralhas não irão ficar de pé. Às vezes, querido, nós estamos diante de algumas muralhas em nossa vida que elas são intransponíveis, impossível de atravessar. Só que Deus está dizendo: enquanto você está na minha presença, enquanto você está fazendo a minha vontade, estou eu enfraquecendo a resistência, estou eu revertendo a situação ao contrário, ao teu favor, e abrindo possibilidades aonde não tem. Enquanto eu e você estamos aqui, nós não temos noção, mas Deus está trabalhando em algo que é impossível para mim e para você. Aquilo que não tem possibilidade ao nosso controle, Deus está dizendo: tem chance para o teu marido, tem chance para o teu filho, tem chance para aquela porta que está fechada, tem chance para aquela pessoa que está doente. Se você acreditar e confiar, Deus pode fazer o milagre. Bendito seja Deus. Então Deus, quando aquele povo, eles gritam, a muralha cai, o povo entra na cidade, mata os inimigos, destrói. E a Bíblia Sagrada diz que Josué libera uma palavra. Livro de Josué, capítulo 6, versículo de número 26. A Bíblia vai dizer que Josué olha para aquela cidade e diz: eu amaldiçoo tudo dessa cidade. Se alguém tentar reedificar essa cidade, o seu primogênito irá morrer. E quando ele conseguir reedificar essa cidade no término, ou seja, no início, quem tentasse reedificar, um filho mais velho iria morrer. No final da construção, ele faz outra declaração: o filho mais novo também vai morrer por causa disso. Quando nós lemos o livro de 1 Reis, no capítulo de número 16, a partir do versículo 34, nós vamos ver que quando o endemoniado rei Acabe assume o reinado do reino do norte de Israel, a Bíblia diz que um homem por nome Iel, ele tem a permissão de Acabe de ir nas muralhas de Jericó, nas ruínas de Jericó, e reerguer novamente aquela cidade. E o que acontece com esse homem? Se cumpre a profecia que Josué havia anunciado: o primeiro filho dele vai morrer, e quando ele conclui a cidade, o seu filho primogênito vai morrer, mostrando que Deus, ele tem aliança com o seu povo, por mais que talvez esse homem não esteja mais vivo nessa época. Então nós vamos ver que a cidade de Jericó, ela é reedificada, ela é reconstruída. Quando nós chegamos na época de Jesus, havia duas Jericó. A antiga Jericó, que foi reedificada por esse personagem que eu acabei de relatar para vocês, e havia uma nova Jericó que foi construída pelo rei Herodes, chamado o Grande, que foi o mesmo que mandou matar as crianças, incluindo Jesus quando ele era criança. Essa nova Jericó era a cidade que aonde os romanos, eles normalmente ficavam ali, era ali a palácio, ali era tudo do bom do melhor para aqueles que não prestavam. Era uma cidade edificada para chamar a atenção daqueles que não prestavam, dos reis, dos imperadores, das pessoas que não prestavam. Então era muito comum naquela cidade ali terem mendigos que ficavam à beira do caminho, porque naquele caminho havia pessoas que passavam com dinheiro, com condições, que tinha dinheiro. Então era muito comum terem muitos mendigos ali, contando com a sorte que alguém tivesse pena da sua miséria e jogasse uma moeda para que aquele mendigo pudesse sobreviver. É nesse cenário aqui que entra o personagem que nós lemos na passagem de Marcos, capítulo de número 10. Jesus, ele parte em direção a Jerusalém e entra dentro de Jericó. A Bíblia não narra o que Jesus fez lá dentro, mas é possível que Jesus fez outros milagres. Só que quando Jesus está saindo da cidade de Jericó, alguém chama a atenção, é atraído pelo barulho daquela grande multidão.
o camarada estava à beira do caminho e houve uma grande multidão que passava, mas ele não podia ver, mas ele conseguia ouvir muito bem. E naquele meio daquela bagunça, naquela multidão, ele para alguém e pergunta: o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo para esse alvoroço todo? Porque quem sabe não era muito comum ter aquele tipo de alvoroço na cidade. Mas se tem um alvoroço, alguma coisa está acontecendo. É briga, é guerra, é ataque, alguma coisa. O que é que está acontecendo? E para quem é cego, irmão, o desespero é maior. Não tem para onde correr, não tem quem possa lhe ajudar. Então imagina o desespero do ceguinho. Pega a sua bengala imaginando: será que eu vou precisar correr? Para onde é que eu vou correr? Eu vou para a direita? Eu vou para a esquerda? Para onde é que eu vou? Então antes que aconteça alguma coisa, eu vou procurar saber o que é que está acontecendo para mim me prevenir. Só que ele ouve e fala: ó, quem está passando aqui é Jesus de Nazaré. Quando ele ouve falar de Jesus de Nazaré, acende uma luz na cabeça dele e diz: aí está a minha oportunidade da minha vida ser mudada. Porque ele nunca tinha tido um contato com Jesus, mas a fama de Jesus já havia chegado. Às vezes a fama chega primeiro do que aquele que é famoso. E a fama de Jesus chegou primeiro do que ele. E ele ouvia falar de Jesus. Como um bom judeu, como nós estudamos nessa manhã na escola bíblica dominical, ele estudou, os seus pais ensinaram para ele a palavra. Ele conhecia que um certo dia havia uma profecia que haveria de vir um Messias prometido. E quando ele viesse, a história do seu povo seria mudado por causa dele. Então ele disse: essa é a minha chance da minha vida ser mudada. Olha o que diz em Jeremias capítulo de número 23, versículo de número 5. Vamos abrir em Jeremias capítulo 23, versículo de número 5, para nós vermos o que diz a palavra do Senhor. Jeremias capítulo de número 23, versículo de número 25. Louvado seja Deus. Jeremias 23, versículo de número 5. Olha o que o profeta Jeremias diz. Jeremias 23, versículo de número 5. E eis que vem dias, diz o Senhor, em quem levantarei a Davi um reino justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Este será o seu nome, com o qual Deus o chamará: o Senhor, justiça nossa. Quando Bartimeu ele ouve falar de Jesus de Nazaré, e que ele era um Messias que o seu povo haveria de aguardar, ele ouve aquela mensagem, aquela palavra, e ele desperta. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso líder. Eu ouvi isso, eu sou cego, mas eu ouvi que ele é o nosso Senhor. Então eu vou chamar a atenção dele, porque vai que eu não tenha outra chance de estar com ele novamente. Então eu não posso perder a oportunidade que ele está me dando. Se ele está passando na casa, eu vou aproveitar enquanto ele está aqui e vou glorificar, porque eu sei que ele pode mudar a minha história. Eu já libero uma palavra da parte de Deus para você. Se você se esforçou ao máximo para chegar aqui, como eu me esforcei, pedalei várias vezes, estou com a canela cheia de lama, não reclama não, aproveita e adora, porque Deus vai mudar a sua história. O seu cativeiro será mudado por causa daquele que já está entre nós. A Bíblia diz que ele abre a sua boca e começa a gritar: Jesus, filho de Davi. Quando ele grita Jesus, filho de Davi, ele está dizendo: ele é o herdeiro do trono. O trono que não poderá ser arrancado das suas mãos. Um trono inabalável, um trono eterno, todo poderoso. Ele começa a gritar:
grita: Jesus, filho de Davi. E é interessante, querido, que a multidão também queria receber. Nós estamos em um mundo que todo mundo quer receber. Nós estamos em um mundo em que todo mundo vem para a igreja e quer receber algo da parte de Deus. Só que só vai receber algo da parte de Deus quem tocar em Deus de uma maneira diferente. Eu costumo dizer que há 3 públicos em nosso meio. O primeiro público é o dos telespectadores, é aqueles que vêm para a igreja só para assistir. Eles vêm, sentam, vão embora e não sentem nada, diz assim: culto ruim, palavra ruim, louvor ruim, nada presta, vou embora. Não recebe nada, porque só veio para assistir. Acha que é atração igual assistir Faustão, né? Assistir as atrações. O outro grupo é o grupo dos curiosos, daqueles que vêm. Eu ouvi falar que ali acontece algo sobrenatural. Eu vou lá para ver se realmente é isso que acontece. E muitas das vezes não recebe, como também a multidão seguia Jesus, tocava em Jesus e não recebia, porque só era pela curiosidade. Quem é curioso não recebe nada. Vê os outros recebendo, mas não recebe. Mas tem um terceiro grupo, que é o grupo dos necessitados. Daqueles que vão diante de Jesus, todo sujo, todo perdido, mas diz: Senhor, eu preciso de um milagre. E são esses que vão nessa noite sair com a sua vitória. Se você veio da sua casa necessitado, se prepare, porque tem vitória de Deus para a sua vida, tem vitória de Deus para a sua casa nessa noite. A multidão poderia, pastor Paulinho, atrapalhar o grito daquele servo, porque era um em meio a uma multidão. E às vezes o barulho da multidão nos frustra, porque na nossa percepção a nossa voz nunca será ouvida por Deus, porque a voz da multidão é muito mais barulhenta. Só que ele não estava preocupado, porque a vida que ele já estava vivendo era de alguém que vivia no canto. Ele ouvia todos os dias as pessoas passarem para lá e para cá. E quem está no canto não tem um destino definido. Está ali para o que a sorte lhe destinar. O que aparecer para ele está de lucro. Quem está à beira do caminho, se você está parado no caminho, alguém vai olhar para você e dizer assim: por favor, dá licença. Ou o senhor anda para frente, o senhor anda para trás, ou então sai do caminho, o senhor está atrapalhando. Pastor Paulinho sabe dirigir como é que é no trânsito, né, pastor Paulinho? Se tu parar um pouquinho do nada, é buzinada, é xingamento, é um monte de coisa. Porque as pessoas não têm paciência com quem para no meio do caminho. Se parou no meio do caminho, o carro quebrou, irmão, dá um jeito. Sai do carro, empurra o carro, mas joga ele para o canto, porque as pessoas não querem saber do seu problema. As pessoas não querem saber da tua dificuldade. Eles querem que você saia da frente, para não atrapalhar eles passarem. Esse homem estava vivendo numa vida só de beira de caminho. E quem vive na beira do caminho só vive de migalhas. Só vive do que as pessoas têm pena de dar para ela. Mas esse homem, ele vivia à beira do caminho, não porque ele queria, mas porque ele não tinha uma chance, mas ele queria uma chance. Ele queria uma oportunidade. E naquele momento ele encontrou a oportunidade. E ele percebe que pelos seus olhos ele não conseguiria chegar até lá. Se ele andasse, ele poderia ser pisoteado pela multidão. Então ele usa a única ferramenta que ele tinha ao seu favor, que era o quê? O grito. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Use a ferramenta mais simples que ele te deu para chamar a atenção dele nessa noite. Use aquilo que Ele te deu como simplicidade, porque é isso que Deus está esperando para ouvir o nosso clamor e mudar a nossa história. Ele usa aquilo que ele tinha, o seu recurso, que era o quê? Era gritar. Mas todo mundo também estava gritando. Qual é a diferença? A diferença é que ele toca num ponto que só quem realmente buscava intimidade com o Criador sabia. Ouvir falar é uma coisa, querido, mas procurar conhecer é diferente.
intimamente. Tem gente que vive uma vida inteira dentro da igreja, mas nunca teve uma experiência real com Ele, porque só conhece superficialmente. Nunca desejou mergulhar nas profundezas das coisas espirituais. Aí fica só na migalha, só fica só naquilo que cai da mesa. E Deus está dizendo para você nessa noite, meu querido, vem para o profundo, vem para o oceano, que eu vou te mostrar as profundezas das coisas espirituais. Aquilo que os olhos não viram é aquilo que Deus tem reservado para aqueles que nele confiam. Aleluia. Ele está na mesma posição, na beira do caminho, mas ele grita: Jesus, filho de Davi. Quando ele fala filho de Davi, a multidão toda estava gritando, mas Jesus só ouviu: filho de Davi, Davi. Só a voz do cego. Por quê, querido? Deus espera que a gente faça, não o que a multidão está fazendo. Ser mais um no meio da multidão, Deus não procura. Deus procura quem faça algo diferente. Quer a atenção de Deus para você? Faça algo que ninguém está fazendo. Jesus para. E é interessante que o texto que nós lemos, a multidão tentou fazer com que ele se calasse, porque o grito dele estava incomodando. Esteja preparado, porque o teu grito vai incomodar muita gente. A olhar para você, diz: cala a tua boca, não grita, não chama atenção, não vai acontecer nada, isso é impossível, a tua vida não será mudada. Mas intensifica ainda mais o teu grito, porque Deus está dizendo: quanto mais você intensificar, mais você atrai a minha atenção ao seu respeito. Quando você se deparar com pessoas que diz para você: não precisa orar tanto, não precisa subir um monte tanto, não precisa jejuar tanto, olha para ele e diz: se você não quer ter experiência, vive na beira do caminho. Mas eu quero ter experiência, eu quero andar no caminho, eu quero viver o espiritual, o extraordinário. Eu creio nessa noite que Deus vai fazer um sobrenatural na sua vida. Algo extraordinário vai acontecer. Aleluia. Meu Deus do céu, a presença de Jesus está nesse lugar. Ele nos trouxe aqui nessa noite, querido, para nos dizer que você não vai ficar mais na beira do caminho. Tem algo profundo para acontecer na sua vida. Oh, maravilha. Oh, glória. O texto diz, querido, então, que Jesus, vendo ele gritar, e a multidão tentando calar a boca dele: cala a boca, ceguinho, cala a boca. Ele não vai te ouvir, ele não vai te atender. Já se deparou com pessoas que têm a mentalidade pobre, que ela não consegue visualizar, não crê, e ela acha que os outros que estão do lado dela também não tem que crer, também não tem que confiar, porque a multidão tocava em Jesus, espremia Jesus e nada acontecia. Mas quem quer receber um milagre da parte de Deus vai precisar estar disposto a fazer algo que aparente aos olhos de todo mundo é algo humilhante. Mas se alguém quer ter a atenção de Deus, tem que descer na sua presença. Estamos vivendo os dias em que as pessoas não querem mais se humilhar. Não porque eu sou importante, porque eu sou isso ou aquilo. Você não é nada, eu não sou nada. Se você quer receber a atenção do Criador, se humilha na sua presença. Coloca a tua cara no pó. Ah, eu não gosto de colocar minha cara no pó, eu vou sujar a minha roupa. E daí? Quer ter um milagre? Tem que se humilhar diante dele. Os crentes de hoje, irmão, não tem um calombo no joelho de oração, não tem um calo de oração, não gosta de orar, fica logo cansado.
Não gosto de coisas profundas. Não, eu só gosto, sabe, aquela igrejinha bonitinha com ar-condicionado, aquele negocinho assim. Irmão, tem que se aprofundar para ter algo espiritual profundo da parte de Deus. Aquele homem, ele consegue a atenção de Jesus. E a mesma multidão que mandava ele se calar, foi a multidão que teve que ouvir de Jesus: já que vocês estão mandando ele calar a boca aí, aproveita a oportunidade, traz ele até a minha presença. Traz ele até aqui. Pegaram o ceguinho, levanta aí, ceguinho, vamos, quem é? Para onde vocês vão me levar? Vai levar você até Jesus, não é isso que você quer? Sabe o que é interessante, querido? Enquanto ele gritava na beira do caminho, ele via Jesus passar. Mas agora, nesse exato momento, a multidão para, Jesus para, e Jesus diz: agora eu estou parado aguardando você vir até mim. Levaram Jesus até o cego, ou levaram o cego até Jesus. E é nesse momento, querido, que o cego ele vai se derreter diante do Criador. Porque uma coisa, querido, é quando você consegue atrair a atenção de Deus. Ele vai dizer: mestre, eu quero ter a minha vida restaurada. Eu quero receber um milagre. Eu quero enxergar. Eu quero ver a tua face, a tua glória. Porque infelizmente há muitas pessoas em nosso meio que a sua visão já foi cegada espiritual. Não consegue mais enxergar. Os seus ouvidos já estão quase se tampando. Só que Deus está dizendo para você aqui nessa noite: se prepare que os seus olhos espirituais vão abrir novamente. Ele chama ele e eu pergunto: o que é que você quer? Se é outra pessoa, diz assim: Senhor, eu quero aquela casa na beira da praia. É a mentalidade nossa de hoje em dia. O camarada está cego e ele quer uma casa na beira da praia. Quer um carro, 0 quilômetro. Quando na verdade o que ele está precisando é algo que não é matéria, não é física. Ele está precisando de uma ressuscitação espiritual. Tem tantas pessoas em nossas igrejas por aí, querido, que tem dinheiro, tem conforto em tudo, mas o seu espiritual está morto. E diz assim: não está bom do jeito que está. Está bom, está bom. Não está bom. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor e dizer: Deus, não está bom. Eu preciso ter a minha vida espiritual restaurada. Se é para viver na presença de Deus na igreja morto, não dá. Eu preciso ser aceso, ressuscitado espiritualmente. Ele diz para o Senhor: Senhor, eu quero voltar a enxergar. A Bíblia não diz se aquele homem ele foi desde nascença cego ou durante a trajetória da sua vida se ele foi cegado. O fato é que ele há muito tempo ele não enxergava. Mas quando Jesus chegou para ele e disse: a partir de hoje você não é mais cego. A partir de hoje eu estou abrindo os seus olhos. Deus está dizendo para nós nessa noite: se prepare para voltar a ter sonhos espirituais. Se prepare para ter novamente visões espirituais. Eu gosto de pregar, Deus abençoando de forma física, financeiramente, mas eu estou mais preocupado com a sua vida e com a minha vida espiritual. O que a igreja precisa não é crente com dinheiro abarrotado no bolso. O que a igreja precisa é de crentes cheios do Espírito Santo. Nossas igrejas têm até muito dinheiro hoje em dia, igrejas aí que tem dinheiro, riqueza, mas não tem mais a presença de Deus. Interessante é que Bartimeu, ele andava com a capa, e quando Jesus o chama, ele olha para a sua capa e diz: eu não vou precisar mais de você. A capa simboliza tudo aquilo que a gente esconde, que a gente não quer que as pessoas enxerguem, aquilo que a gente tem vergonha, aquilo que a gente tem medo que as pessoas descubram.
Só que Deus está dizendo, para que haja restauração, é preciso haver um tratamento e abandono daquilo que você se apega. Aquela capa protegia ele do sol, protegia ele do frio. Mas quando Jesus o chama, ele diz, eu não vou precisar mais de você, porque eu não vou ficar mais na beira do caminho. Porque só precisa de capa quem está na beira do caminho. Quem sai da beira do caminho e entra no caminho não precisa, porque tem um destino certo aonde agora ele vai. E Deus está dizendo para você nessa noite, você não vai ficar mais na beira do caminho. Pelo contrário, você vai ter um destino certo a seguir. Jesus olha para aquele cego e diz, você acredita? Você confia? Você quer ser curado? Ele disse, quero. Ele disse, então a tua fé te salvou. Seja curado. Eu imagino que a primeira visão que aquele cego teve não foi olhar para o céu brilhoso. A primeira visão que ele teve foi do seu Criador. Ele viu a face daquele que ele aprendeu nas Escrituras, que viria, e ele viu de uma maneira como os doutores da lei não viram. Que ao ponto dele olhar e dizer, eu não quero só ser ouvinte, eu quero ser um seguidor. E a partir daquele momento, aquele cego, ele abandonou tudo que ele tinha e seguiu a Jesus. Queridos, todos nós temos uma deficiência em nossa vida, que atrapalha a nossa vida e comunhão com Deus. Só que Deus, Ele nessa noite está nos convidando para termos uma restauração. Mas Ele vai te chamar nessa noite. Não se apegue com a sua capa. Não se apegue com aquilo que te prende distanciado de Deus. Às vezes a gente fala assim, eu quero Deus. Mas eu quero Deus do meu tempo e da minha maneira. E não é dessa forma. Se eu quero Deus, eu preciso entender que é eu que preciso dele, não é ele que precisa de mim. E para que ele possa vir na minha vida, eu preciso abandonar tudo aquilo que me prende fora da sua presença. Não tem restauração sem antes a gente não ter um abandono daquilo que nos afasta dele. Vai doer, vai sofrer, vai chorar, mas posso te garantir uma coisa, que tudo que você abandonar por causa dele vai ser muito melhor e muito maior. Não tem outro caminho, não tem outro meio, não tem outro destino. Quem já teve experiência com ele, que se afastou, não consegue mais ser a mesma pessoa. Vai ficar dando cabeçada o tempo todo. Só que Deus está dizendo, vem, volta enquanto é tempo. Volta enquanto você está tendo oportunidade, a minha mão está segurando. Porque vai chegar um tempo em que você não vai ter mais tempo. Quanto tempo nós vamos precisar ficar batendo cabeça, sofrendo, enquanto Deus está dizendo, vem que eu tenho tantas coisas maravilhosas para você. Eu tenho um caminho que vai ter dificuldade, vai ter luta, mas vai ter a minha presença e é o que você precisa. Foi o que Jesus disse para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Eu não vou te ausentar de problemas, pelo contrário, eu vou estar contigo para te fortalecer no meio dos problemas. Mas você não vai andar sozinho. Mas não queira, querido, pagar o preço. Se lance ao Senhor, porque sem sombra de dúvida, Ele vai fazer algo sobrenatural sobre a sua vida. Aquele cego volta a enxergar. Os seus olhos são abertos. E ele não quer saber mais de nada, porque tudo que ele quer é uma experiência com Deus. Sabe por que eu e você estamos aqui hoje, nessa noite? Não é porque não tinha outra atração melhor para fazer, não. É porque nós precisamos do Senhor.
É porque nós necessitamos da presença de Deus. Você pode ter um conforto dentro da sua casa, pode ter um bom trabalho, pode ter um salário bom, mas isso aí é temporário. A paz e a felicidade que só Cristo dá é insubstituível a sua presença. Nós lidamos diariamente com pessoas que precisam suprir as suas necessidades com coisas como bebida, droga, prostituição. Mas nós não precisamos nada disso. Nós podemos estar sendo afligidos pelas lutas da vida, mas nós somos felizes porque nós temos o Deus Todo-Poderoso sobre a nossa vida. Desânimo você vai enfrentar. Fraqueza espiritual você vai enfrentar. Mas o que você não pode é sair do caminho. O que você não pode é se afastar de Deus. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus? Bendito seja Deus. Deus vai nessa noite abrir os seus olhos espirituais. Aleluia. Se você puder, querido, nessa noite, levanta as suas mãos para o céu, por favor. Comece agora você aí, no seu particular com Deus. Falar para o Senhor aquilo que precisa ser restaurado na sua vida. O que é que está te impedindo? O que é que está te atrapalhando? Se for pessoas, se for lutas internas, comece agora a contar para Deus, porque nessa noite o Senhor está dizendo: eu não quero que você saia da mesma maneira, eu quero te restaurar. Eu quero que você volte a ter comunhão comigo. Eu quero que você vivencie as obras que eu tenho na sua vida. Começa agora a orar em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante de Ti, ó Pai. Se há algo em nossa vida, Pai, que tem diariamente nos trazido conflitos para nos distanciar do Teu caminho, para nos afastar dos propósitos que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor, eu juntamente com os Teus filhos unimos a nossa oração para Te pedir nessa noite, ó Pai, começa a quebrar, meu Pai, agora todas as barreiras em nossa vida. Começa a quebrar agora, Senhor, tudo aquilo que nos traz, ó Pai, desânimo e afastamento da Tua presença. E começa agora a trazer um renovo sobre os Teus filhos agora. Começa a trazer agora, Senhor, uma cura. Se for perdão, que essa pessoa possa perdoar. Se for cura, que essa pessoa possa ser curada. Começa agora, Espírito Santo, a tratar com cada um dos Teus filhos nessa noite. E que eles comecem agora a ser renovados pelo Teu Espírito. Toca agora, Senhor, na planta da cabeça, a planta dos pés. Começa agora, Senhor, a renovar os Teus filhos. Começa agora, Senhor, a tirar da beira do caminho e trazer para o caminho, para que possamos viver as experiências que o Senhor tem para a nossa vida. Quantas pessoas, Senhor, estão aqui nessa noite que têm chamado para pregar, que tem chamado, meu Pai, para fazer a Tua obra, para louvar, para fazer, meu Pai, aquilo que o Senhor tem na sua vida, mas tem, Senhor, colocado as suas barreiras na frente. Que o Senhor possa nessa noite tirar as barreiras. Se tem alguém com medo, se tem alguém preocupado, que o Senhor agora comece a ser a sua segurança. Que o Senhor comece agora a substituir o medo, a covardia e colocar no lugar, meu Pai, a trepidez, a coragem de se colocar na posição que o Senhor tem para cada um de nós. Oh Deus, nós Te agradecemos por tudo. Que o Senhor continue palestrando com cada um de nós. Em nome de Jesus. Bendito seja Deus. Receba, querido, essa palavra. Receba, querido, nessa noite essa palavra. Porque Deus tem um caminho de vitória e de bênção para a sua vida. Quem te olhou hoje não vai te reconhecer amanhã. Porque Deus tem coisas novas para a sua vida. Amém? Pastor, tem mais alguma coisa para falar? Vamos terminar em nome de Jesus.
Soberano Deus, eterno Pai, nós queremos na noite desse dia te agradecer por esse momento em que passamos em tua presença. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos que se esforçaram para estar aqui nessa noite, ó Deus, para te louvar, para te ofertar a sua adoração a ti. Ó Deus, obrigado, e eu te peço que nessa noite cada um receba da tua parte uma bênção especial. Que eles, meu Pai, sejam presenteados pelo Senhor com um presente espiritual para as suas vidas. Que eles, meu Pai, sejam impactados com a tua presença. Que eles, ó Pai, não venham somente viver a alegria quando estão aqui dentro da igreja reunidos com os irmãos, mas que eles vivenciem experiências externas fora da igreja, aonde as suas almas sejam abaladas, aonde os alicerces do seu corpo sejam abalados pela tua presença e eles sejam tocados pelo teu Espírito Santo. Ó Deus, eu te peço nessa noite que enquanto cada crente aqui tiver um seu momento de particularidade contigo, que o Senhor batize com o Espírito Santo, que eles falem língua estranha, que eles sejam avivados pelo teu poder. Ó Deus, acende em nós a chama que um dia já ardeu em nossos peitos. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Senhor, começa agora, Senhor, a tocar em cada um dos teus filhos com o teu Espírito Santo. Não é emocionalismo, é espiritualidade verdadeira, aquela que o Senhor derramou lá em Pentecoste, que o Senhor nos acenda. Aleluia. Que o Senhor mova nossas vidas. Nós estamos reunidos, Senhor, aqui neste lugar para falar que somos totalmente dependentes de Ti. Senhor, age de forma sobrenatural com cada um dos Teus filhos. Traz, Senhor, sobre cada um deles, Senhor, uma autoridade nunca visto, que nem eles vão se reconhecer. Que eles possam se colocar na posição de dizer: eu quero trabalhar para o meu Senhor. Eu quero colocar em prática aquilo que o Senhor me deu. Então, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Nos leva para nossos lares da mesma maneira que o Senhor nos trouxe, em segurança e proteção. Nos dá uma semana de vitória, uma semana de livramento, uma semana dos teus cuidados. Fica conosco em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre cada um de nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós, e sobre nós levante a luz do seu rosto e nos dê a sua paz. E todos que saem na noite desse dia crendo que há um caminho de vitória para a sua vida, cele esse culto dizendo: vá em paz em